Boa noite a todos. Mais uma terça-feira que vamos dar início à nossa reunião. Estamos estudando o livro Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana Teresa Camasmi. Hoje estaremos estudando o capítulo 9, A Conquista do Amor por Si Mesmo. Então, para a gente fazer a ambientação, nós temos um vídeo para assistir e depois a Georgia vai fazer a nossa prece. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, Beethoven. Se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso, jamais é descortês, nunca é interesseiro. Divaldo, querido, o amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, Nestor. O amor não terá fim. As profecias, sim. As línguas se calarão e as ciências têm o seu termo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, brincava como criança, pensava como criança raciocinava. Homem feito, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através de um espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma parte, mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial para darmos início ao estudo desta noite, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre, irmão mais velho, mentora da nossa casa, querida Meimei, e aos abnegados amigos espirituais que nos dirigem nessa tarefa. Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para o estudo
esta doutrina espírita, tão importante, tão necessária à nossa caminhada, à nossa jornada aqui na Terra. Que possamos, então, neste momento, acalmar nossa mente, nosso coração, desacelerar o pensamento, para que tenhamos condições de ouvir, compreender dentro de cada um do seu tempo o ensinamento que será passado esta noite. Que a Edna possa ser intuída para que transmita a mensagem da melhor maneira possível, que possamos fazer um bom proveito, não só compreendendo, mas também, tendo a medida do possível, colocando em prática. E por isso, pela oportunidade bendita, nós agradecemos. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, e Edna, por ter trazido o capítulo 13 da Carta aos Coríntios, né, de Paulo, que tanto toca os nossos corações. E a minha prece, Georgia, muito obrigada. Então, a gente vai dar início ao nosso estudo da noite. Edna, a palavra é sua. Boa noite. É, eu escolhi a carta aos Coríntios exatamente porque ela vem trazer uma mensagem que fala desse amor, né? O amor de Deus por nós, do nosso amor pelo próximo, porque quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, né? A igreja de Corinto era muito querida de Paulo, eu acho que foi a primeira igreja que ele fundou. E no momento que ele escreve essa carta para esse povo, é um momento em que aquela igreja estava assim vivendo um conflito, né? Porque eles discutiam sobre os dons que Deus havia dado a eles. Quem tinha o dom melhor, quem podia fazer melhor, quem era isso, quem era o melhor dali do momento, né? E isso, com certeza, não é a melhor postura para as nossas vidas, né? E Paulo se sente assim, como ele gostava muito da igreja, né? Daquele momento, então ele se sente meio que responsável também por aquelas pessoas. E essa carta vai falar exatamente disso, né? O que ele diz é: você pode ter, vamos trocar assim, miúdo, né? Na nossa fala do dia a dia, você pode ter o dom que for, Deus dá o dom para todos nós, não importa qual seja o seu dom, se você não tiver amor naquilo que você faz, de nada adianta, né? E a gente sabe disso na hora que a gente está, vamos falar assim, nos lugares onde a gente frequenta, na profissão que a gente exerce, né? No meio das pessoas com as quais a gente convive, se tudo o que a gente for fazendo, por melhor que a gente, por mais que a gente se empenhe, por melhor que a gente faça, por mais que a gente se doe, se você não tiver um envolvimento, um sentimento por aquilo que você está fazendo, né? De que adianta? Então, o questionamento é esse. Eu trouxe o texto declamado ali pelo ator, porque ele vai tocando a gente, né, sensivelmente. Falar desse tema é cutucar, né, é cutucar determinadas feridas nossas, determinadas situações. Então, eu trouxe porque eu achei ele bastante assim, alusivo ao que a gente vai conversar, né? Já vai inspirando a gente para começar a pensar um pouco para lá, um pouco para cá, né? A gente até tem, pode passar, mais. A gente vai lembrar, vocês devem estar lembrando da música, né, do Renato Russo, mas antes da música do Renato Russo, a gente teve lá Camões, lá quando 1580 e alguma coisa, né, com um soneto lindíssimo, onde ele fala também do amor,
fala através de metáforas, de antíteses, falando das contradições desse sentimento, né? E depois, quando você chega lá em 1980, alguma coisa, acho que 89, Renato Russo faz uma releitura. Eu andei marcando, como chama? Eu andei marcando a música do Russo porque ele repete trechos da carta e ele entrelaça com trechos do soneto de Camões. Então, ele faz uma releitura desses dois textos. Então, você vê um sentimento sendo discutido de tempos em tempos e com a mesma intensidade, né? E isso e hoje a gente vai pegar para falar desse tema e a gente sente as mesmas emoções, as mesmas contradições, mas como é que alguém que diz ter amor age desse jeito, né? Fala com o outro dessa forma. Como é que eu posso agir dessa forma? Não, eu amo desse jeito. Que amor é esse que a gente diz sentir, né? Então é difícil você explicar, entender esse sentimento que fala quando a gente lembra do mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso, né, amar ao próximo se eu não amar a Deus? E como é que eu posso amar ao próximo se eu não estiver bem comigo mesmo, né? Se não tiver este amor por mim mesmo. É disso que o estudo, né, que o capítulo vai falar, né? A conquista do amor por si mesmo. Como é que eu conquisto esse amor? Como é que eu posso amar o próximo? Enfim, a gente vai discutir. Tem as colocações que a Ana Teresa traz muito, assim, muito interessantes para a gente. É uma reflexão bastante grande sobre o nosso comportamento, né? Como é que a gente age com a gente mesmo para essa descoberta do amor próprio, né? Então, vamos adiante. Edna, só para a gente lembrar que o amor que o Camões traz é um amor muito diferente do amor paulino, né? Que é o amor Não, filial, é né? outro. E ele traz esse amor ardente, é um querer, fogo que arde sem se ver, isso é paixão, né? É muito diferente as conotações, e Renato Russo, ele faz um mix disso de uma poesia lindíssima, né? Ele Mas traz os quando dois tipos de amor. você se coloca, né, nas suas ações, você tem uma entrega. Paixão não é só paixão pelo outro, né? Porque a gente entende a paixão como uma relação entre duas pessoas, até de sexos opostos, né? A gente pensa primeiramente nisso, né? Mas não é só isso, né? Essa coisa que arde dentro de Que nós, dói, esse né? envolvimento que corrói, isso pode acontecer em todas as situações, É. no teu próprio desempenho, né? Uma paixão pelo teu trabalho, pelas suas, como é que eu vou dizer, pelo lugar onde você está. Às vezes a gente não consegue se desligar de determinadas, não só das relações, né? A gente tem que começar a entender a fala desse sentimento só entre as relações, porque senão a gente vai entender Camões falando só de um amor carnal, só de um amor entre duas pessoas, né, de homem e de mulher. E ele vai muito além, né? Ele vai bem além disso. Mas, enfim, esse amor paulino, ele transcende, esse amor de que Paulo fala, ele transcende tudo isso, né? Transcende por quê? Porque é o amor que Deus coloca em nós, é que Ele tem por nós, por todos os seus filhos, e que a gente deveria se sentir pleno com esse amor para poder expressar para os outros, expressar, porque se a gente tivesse pleno desse amor, a gente não viveria as contradições de que Camões fala, né? O problema é que a gente ainda, na imperfeição que a gente vive, né, que a gente ainda não está tão evoluído assim, a gente não consegue experimentar esse sentimento da sua plenitude, a gente ainda não aprendeu isso, né? Então, a gente vive as contradições de que Camões fala. Mas a gente está aprendendo, né?
Por isso mesmo que a gente está aqui, está aprendendo. E a Ana Teresa, ela cita, é, ela cita Joana de Ângeles, né? Quando ela diz o amor é a alma da vida. Ou seja, como que a gente sobrevive sem isso? Tem como, né? E é por isso que a gente sofre tanto por não ser entendido nos nossos sentimentos, nas nossas ânsias, nas nossas ansiedades, né? As nossas querências, né? Por isso que a gente sofre tanto, exatamente por não entender a plenitude desse amor que Deus tem para nós, né? Vamos lá. E ela diz que o amor bota lá no coraçãozinho, esse aí está presente em todas as nossas experiências humanas, né? Tá na hora que você cuida das suas plantas, né? Tá na hora que você cuida lá dos seus filhos pequenos, que você para toda a sua vida para estar cuidando deles. Ele está presente lá no seu trabalho, quando você se dedica àquela profissão que você escolheu, que você lida com aquilo com amor. Tá ali a comida que você prepara, né, para aqueles que você ama. Enfim, nas nossas atitudes, a gente pode encontrar a presença desse sentimento. Mas aí você fica pensando, né? A gente pode duvidar, olha essa criatura aí sentada, triste, pensativa, Deus não me ama. Em alguns momentos a gente se sente tão, como vou dizer, alguns momentos de sofrimento muito grande, né, pode levar a pessoa a se sentir rejeitado por Deus. Ah, Deus esqueceu de mim, não é possível que eu esteja vivendo isso. Ah, Deus não me ama para me botar numa situação dessa, né? Tamanho é o desespero que se vive, que a pessoa chega a pensar nisso. Mas será que a gente pode duvidar desse amor de Deus? Será que isso é justo a gente duvidar desse amor? Né? Será que a gente, assim, a gente tem algum defeito que a gente, em alguns momentos, não consegue sentir, não consegue vivenciar esse amor? O que é que nos falta, né, para poder sentir esse amor? Aí, Márcio, o que é que nos impede de sentir esse amor? O que é que vocês acham? O que é que impede a gente de, às vezes, sentir e cair nesse desespero? Ah, mas é possível. Deus não fez isso comigo. Às vezes a gente fala sem pensar, né? Mas não é possível, Deus não fez isso comigo, gente. Deus esqueceu de mim aqui. O que será que faz que impede a gente de sentir esse amor divino? Porque mesmo quando a gente encara situações que são muito difíceis para nós, né? Que a gente tem as dificuldades, todo mundo tem, né? Todo mundo tem as dificuldades, tem que passar, a gente tem que passar por elas para crescer e tudo mais. A gente sabe disso na teoria, né? Teoria é muito fácil para nós, mas em alguns momentos a gente balança, né? E como a gente balança? Porque a gente ainda não consegue perceber que esse amor está na misericórdia que ele coloca para nós, né? Essa oportunidade que ele nos dá de estar aqui, de vivenciar tudo isso, de poder aproveitar as situações para poder crescer. Porque, troca aí, Marcinho, por favor. Olha que a Ana, eu estou usando as falas dela, estou tentando não fugir. Outra vez que eu trabalhei o capítulo dela, eu também tento não fugir das falas dela, né? Então, ela traz para a gente a citação lá do Livro dos Espíritos, da questão 968. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. A gente não consegue ficar sem esse sentimento. A gente consegue viver sozinho? A gente está sempre em busca, né, de situações, de pessoas que
preencham, né, que ajudem a gente a preencher esses espaços nossos. A gente está sempre em busca de estar envolvido, de doar alguma coisa nossa. Quando a gente não faz nada por ninguém, a gente não sente um vazio, uma coisa, a gente não fica sempre na busca de produzir algo que, que você possa, assim, como é que eu vou expressar isso? Que eu possa doar ao outro, que eu possa estar perto do outro, né? Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Então, essa necessidade é nossa de sentir esse amor, né? E de amar também. Só que a gente ainda não aprendeu a amar direito, né? A gente está tentando aprender. A gente está lá caminhando, caminhando, caminhando. Vamos lá. O Edna, quando Oi. você falou da questão de Deus, né? Ontem a gente teve, foi até a Márcia, né, que trouxe o capítulo do livro Libertação, quando a moça questiona onde que Deus estava quando ele não viu o meu sofrimento. Aí o meu Gúbio fala para ela, ó, essa pergunta é inoportuna. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? Ou seja, somos nós que nos esquecemos dele. Então, a gente normalmente fala: cadê Deus que não me vê? Na verdade, somos nós que não temos suficientemente conhecimento e amor, né? E esse alcance. Então, eu achei isso tão bonito, porque as pessoas vivem questionando a gente nisso, né? No sofrimento, elas falam: onde Deus estava? Cadê esse Deus que vocês falam tanto? Ah, Ele está aí, você precisa encontrar, porque é você que esqueceu dele, ele não esqueceu de você, não. Né? As coisas acontecem muitas vezes porque a gente é a se imaturidade afasta. da gente, né? A A gente gente se se afasta afasta. completamente, né? Então, eu achei muito interessante. Aí eu fui procurar e É. passou. E aí É, ela diz lá na página 191 do livro que é preciso haver condições a fim de que o amor possa ser sentido, para que ele possa ser percebido. E aí ela trabalha com duas metáforas, né? Uma que é a metáfora do sol, né? Entrando assim numa casa, iluminando tudo. O que é preciso para o sol entrar? Que você esteja abre. aberto, né? Que a janela, as portas da casa estejam abertas para o sol entrar, iluminar, aquecer. Porque se ficar tudo fechado, adianta o sol chegar ali brilhante, né? Ele não vai conseguir a função dele, que é de aquecer, que é de iluminar. Assim somos nós. Se a gente vai fechar para para viver essa sensação, esse sentimento, para viver as experiências que nos ensinam o sentimento, né? Como viver o sentimento, a gente nunca vai aprender, nunca vai poder experimentar. Então é preciso ter condição no homem. Que condição é essa? Estar aberto para isso. Ela usa uma outra metáfora, eu botei não, ela fala do caju, né? Esse cajueiro aí, ele tá, é aquele maior cajueiro lá que existe lá no Nordeste, né? Aí ela dá o exemplo do caju porque ele está no solo próprio. Embora a planta tenha como ela saiba, né, é delas, ela sabe como tirar os nutrientes daquele solo. Se o caju se plantar lá no sul, lá no frio intenso do sul, ele não vai dar esse caju docinho que aparece lá no Nordeste. Por quê? Porque ali não há as condições reunidas para que isso seja, para que esse caju, essa fruta, né, seja doce como ela é lá no Nordeste. Então, da mesma forma, ela fala do amor, que é preciso que haja condições para que o amor possa ser sentido, para que ele possa se desenvolver. E a gente precisa estar aberto para isso, né? Para esse aprendizado e para essa, como eu vou dizer, para espalhar esse sentimento. Senão nada funciona. Lá na página 192, ela diz assim: para se desenvolver e oferecer ao mundo o seu melhor, ele precisa estar em seu lugar. Quer dizer, o homem tem que estar em seu lugar. Qual que é o nosso lugar, hein, gente?
Quando o homem não se sente amado por Deus, é porque ainda não conseguiu habitar seu próprio lugar na vida. Então, quando eu começo a duvidar, né, daquele amor que Deus tem por mim, é porque eu ainda não me encontrei. O que que eu preciso? Não conseguiu habitar. O que que é, na verdade, habitar? Por que que eu sinto assim esse vazio, a falta de alguma coisa que a gente não sabe explicar, né? Será que eu estou satisfeita com a vida que eu estou levando? Que insatisfação que eu tenho? Por que que eu estou me sentindo dessa forma, né? Será que eu estou no meu lugar certo? Eu estou me sentindo no lugar certo? Estou aqui ou eu só estou? Né? E ela, o verbo não conseguiu habitar seu próprio lugar na vida. Habitar é o quê? Nasci, fiquei lá e pronto, estou habitando, né? Ela vai levando as reflexões dessa forma. Ah, será que eu estou no lugar certo? Eu me coloquei no lugar certo? E nesse lugar onde eu estou? Será que eu estou assim? Ah, eu estou aqui. Há situações difíceis. Ah, mas será que eu estou fazendo desse momento, desse espaço, dessa convivência? Será que eu estou dando o melhor que eu tenho? Eu estou oferecendo o melhor que eu tenho para que o mundo também possa me devolver isso, né? Porque vamos falar, é uma via de mão dupla, né? A gente troca as experiências. Não tem o gentileza gera gentileza? É meio assim, verdade? Ah, então, será que eu estou conseguindo habitar o meu lugar? Vamos ver o que é que vem depois. Olha isso. Habitar o mundo é um processo que cada um de nós precisa estabelecer, construir e principalmente cuidar. Nos sentir pertencentes, e aí esse grifo aí do pertencente é meu, não é dela, aos grupos e espaços pelos quais transitamos. É fácil a gente se sentir pertencente aos ambientes onde a gente vive. A gente lida com muitas dificuldades, com muitas adversidades, né? Não é fácil a gente se sentir sempre acolhido nesses ambientes. Então, como é que a gente quer estar num lugar onde a gente não se sente assim pertencente, né? Como é que a gente vai querer ficar ali? Geralmente a gente quer o quê? Quer ir fora. A gente não quer participar daquilo, a gente quer se afastar. É muito difícil. Então, como é que eu posso sentir amor por aquele ambiente, por aquelas pessoas que transitam ali, se eu não me sinto pertencente a esse espaço? Então, quando ela fala de habitar, é isso, é você ser, eu me sentir pertencente àquele espaço onde eu transito, no lugar que eu trabalho, dentro da minha família, nos grupos sociais em que eu transito, para que eu possa sentir, né, que eu estou ali, eu estou vivo, eu pertenço a isso aqui, eu estou dando o meu melhor, eu estou recebendo das pessoas esse amor também que eu estou doando para elas. Porque quando eu faço, quando eu desenvolvo, né, as minhas ações com o amor que eu tenho, com certeza eu recebo, eu consigo sentir isso de volta. Mas quando eu estou de mal com todo mundo, é difícil, né? Então, se eu estou de mal com todo mundo, o problema é de todo mundo, o problema é meu, né? Onde é que está o problema? Quem é que está vivendo o problema? É isso que a gente tem que pensar. Será que eu estou cuidando bem de mim? Para eu poder sentir esse amor de Deus para mim, e eu sentir o amor das pessoas para mim, e eu poder devolver esse amor, eu poder doar esse amor que Deus me dá, porque a gente é um canal. Ela vai falar isso adiante. A gente é um canal. Então, a reflexão é essa. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou pertencente, eu me sinto pertencente a esses grupos, né? Esses espaços onde eu transito. É isso. Se vocês quiserem falar, vocês falam, gente. Alguém quer Eu fazer só algum penso. comentário, gente?
Isso é uma coisa que é muito sério, né, Edna? E que por vezes a gente não dá a importância necessária e aprende a lidar com isso, porque por vezes nós precisamos estar em alguns ambientes em que não pertencemos, mas por força de circunstâncias isso é necessário. E E aí a muitas gente cria mecanismos, né? a gente cria, né? Exatamente. E a gente vê isso muito na adolescência, né? O adolescente, ele precisa de um pertencimento, de grupos para estar juntos, mas a gente cresce, a gente também, né? Na fase Precisa, né? adulta, né? Numa outro nível, porque o pertencimento na adolescência é muito mais assim, eu tenho que fazer parte daquele grupo, então todo mundo veste igual, todo mundo fala A igual, né? tribo. Né? É, A tribo, no tribo, né? é Na a fase tribo. adulta tem uma certa diferença, mas a gente precisa aprender a Precisa lidar, disso. né? Ela vai falar de tudo isso, do período que a gente cresce, né? Ela vai mostrando isso, como a gente se encaixa nas situações. Vamos lá, vai aparecer mais coisas, vai cutucar, a gente vai acabar tendo que falar, né? E como é que isso acontece em termos reencarnatórios, né? Porque a gente vai lá, acaba fazendo assim alguns tratos, né? Algumas combinações, e depois a gente esquece, né? A gente sabe? Eu quero essa família aqui, mas depois chega aqui, esse povo é tão difícil que eu esqueci que eu escolhi esse povo, que eu tenho que amar esse povo todo, sabe? Com todo o meu amor, e aí eu brigo com todo mundo, eu não aceito a diferença de um, a diferença do outro, nós não somos iguais, já. Mas eu esqueço os tratos que eu fiz, né? As combinações que eu fiz lá antes de chegar até aqui, né? A minha profissão, mas eu tenho certeza que eu escolhi ser professora, eu devia estar mal, né? Ah, possível, será que eu fiz essa escolha? Mas a gente não entende o quanto a gente consegue aprender junto com essas crianças. Os adolescentes dentro da sala, quanto que eles vão trazendo de bagagem para a gente, né? E a gente vai observando quanta coisa, e aí você aprende muita coisa com eles, você vê por tanta coisa porque eles passam. E você fica pensando, será que eu daria conta se eu tivesse tido essas experiências? Será que eu teria dado conta disso tudo? Então, as nossas escolhas, né, elas nos ajudam a exercitar esse amor, né? Tanto por mim mesmo, como para com o outro. Isso que a gente tem que pensar, tá? E a gente reencarna cheio de sonhos, né, de esperança e de medo também, porque vai que eu, eu planejei uma coisa e chego aqui e começa a dar as coisas, começa a dar errado. Dá errado até por nossa causa também, né? Porque a gente vê se estão nos caminhos mais difíceis. A maioria das vezes é isso que acontece. A gente toma, faz a escolha errada e aí as coisas vão só se complicando, só se enrolando. Então, existe o medo, sim. Quando a gente reencarna, existe. Por quê? Porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir, né, com tudo que eu tratei. Não, cara, ele tem duas crianças pequenas, deve estar manjando. Oi, vamos lá, Márcia. Por que que a gente reencarna, né? Para poder crescer, para poder evoluir, para poder melhorar, aprender, né? E como é que se dá essa evolução? Troca aí, tio. Como é que isso vai acontecer? Esse aprendizado, esse crescimento, né, essa evolução nossa, só acontece com o aprendizado do amor. Esse é o ponto. E aí a gente pergunta: como é que a gente está aprendendo a amar? Através de que mecanismos, né, Deus tem que usar com a gente para a gente aprender a lidar com esse sentimento, né? No coro, Miriam, a Miriam fez assim. Ah, eu não quero apanhar, não, gente. Apanhar, né? Né? Mas ele, ao mesmo tempo que ele dá uns puxões de orelha, ele vai dando, assim, oportunidades, né, para gente, e companhia, para a gente poder ir tentando, né? E assim, se. A gente tem sempre alguém do lado que dá um conforto para gente, né? Ele dá os puxões de orelha e vai mostrando. Se a gente não vem.
não chega a ele pelo amor, chega pela dor. Então a gente aprende a lidar com as situações, aprende a entender esse amor de Deus por nós, e a gente vai se colocando nos nossos lugares prontos, né? Para a gente se sentir mais pertencente a ele. Eu estou aqui porque eu preciso dessa situação. Então, eu pertenço a esse contexto. Então, deixa eu me doar, né? Deixa eu me Edna, doar. eu acho que a providência divina coloca também muitas pessoas para exemplificarem o amor ao nosso lado. E a gente vai, pela força das circunstâncias, crescendo, porque vê o outro fazendo, né? E esse exemplo é tão forte que ele te toca, nos toca, né? Eu acho que Deus utiliza, né, aqueles nossos irmãos que já aprenderam a amar um pouco mais do que nós, para mostrar, oh, esse é o caminho, né? Possível, né? Né? É Com certeza. possível. Ó, você está falando de mim? A Joana de Anjos está falando que sofrimento por condicionamento. O que é condicionamento? Ela fala, na 194, ela está falando Ela fala da da adolescência, né? pré-adolescência, da adolescência, né? Então, ela falando, olha lá, levamos as feridas do início reencarnatório para a vida toda. Então, a gente tem que aprender por sofrimento por condicionamento. Então, é apanhar o lombo mesmo, a gente tem que vencer essas dificuldades, né? Não tem jeito. Tem saída. Não adianta E você reclamar, né? vê, e a gente acha que a espiritualidade, assim, só o amor que é o exemplo para a gente. E muito pelo contrário, os livros de André Luiz, da Ivone, nos mostram que existem espíritos que são muito trevosos perto para a gente aprender a não fazer o mal daquele jeito, né? Então, é muito. Pedagógico. Quem minhas meninas que estudaram lá o livro, né, da Ivone, o Memória de um Suicida, ele fala muito isso, e nesse livro também ele está falando, né, que a gente entra em contato com o mal para se fortalecer, Aprender. para aprender, para se fortalecer. Então, não é só um lado bom que a gente tem contato, é obrigatório a gente ter contato para aprendizado. Seria ótimo que fosse só o amor, mas a gente tem que desenvolver essa Desenvolver tudo. percepção daquilo que não é bom. Hum. Então, vamos apanhando, né? Ah lá, o caminho que cada um vai traçar é singular, depende do nosso nível de amadurecimento. Então, cada um tem seu percurso, né? Eu tenho um, você tem outro, e aí, dependendo do amadurecimento da gente, que a gente vai lidar com ele, uns enfrentam de uma forma mais tranquila, né? Vai lidando com as situações, vai tirando um aprendizado grande. Outros de nós, não adianta, pode acontecer o que for, que a gente reclama, reclama e não aprende nada, sai da situação mais devastada ainda do que entrou, mas tem outros que aprendem bastante, né? Então, as situações vêm para a gente poder aprender. Desde a infância, né? É legal ver isso que ela fala. Desde a infância, a gente vai tendo situações que vão nos dando a oportunidade do aprendizado, né? A forma como a gente vai se agarrar a elas e tirar delas o melhor proveito, que difere, né? Assim, cada um tem o seu caminho, vai traçar o seu caminho. Não temos como fugir disso. E aí, ela começa a falar da infância, né? Ela fala dos 7 anos, falando que é a primeira ancoragem do espírito ao corpo, quer dizer, depois que reencarna, né? Que a primeira ancoragem é a reencarnação, mas aos 7, a gente até fala, né? Que até os 7 anos é aquele período em que a gente consegue ensinar a criança, colocar mais os conceitos para eles, é onde você consegue criar uma ambientação e dar a eles o norte de tudo, porque depois o espírito já começa uma outra fase de aprendizado. Se você não consegue colocar para ele determinadas coisas nesse momento, até esse momento, depois vai ficando mais difícil de você
trazer mais velhos, trazer para o eixo, dar a ele, né, esse norte, fica mais difícil para ele aceitar esse norte. Então, ela começa a falar sobre esse primeiro período da infância, né? Aí é o arquétipo, aí ela menciona Joana, que a Joana chama de arquétipo da criança ferida, lá no livro Em Busca da Verdade. E aí ela vai falando sobre essa infância, que está lá no slide seguinte, vamos lá. Ah, o espírito está mais vulnerável, cognitivamente, corporalmente, espiritualmente, emocionalmente. Então, ele está até aberto, né? Depende da família o tempo inteiro. Olha como é que a gente, né, enquanto pai, mãe, como é que a gente é importante na vida da criança. Quanto essas crianças, tem tanta criança que não tem esse apoio, né? Que não consegue receber isso, é desprotegido, mais sensível aos atritos, mais fácil de ser ferido também. Assim como ele está aberto, né? A gente está aberto nessa fase da vida, a gente está muito aberto ao aprendizado, né? A gente também fica vulnerável, a gente fica aberto a se machucar também, né? Aberto ao aprendizado também a se machucar. E aí, quando eu estava mexendo com isso aqui, eu me lembrei uma história de um aluno meu. Você é uma criança de sexto ano, mais ou menos dessa faixa etária, num período de Dia dos Pais, de comemoração de Dia dos Pais, a gente criando uma. Não lembro assim, era uma coisa muito simples, muito básica. A criança saiu com aquilo revoltada e destruiu simplesmente. E foi assim um negócio que deixou a gente. E era um menino, né? Muito levado, sempre muito levado, sempre dando muito problema, às vezes tendo que dar o tempo inteiro, não dá para respirar, que alguma coisa está acontecendo ali em volta, enfim. E com aquela história da lembrança que a gente foi fazendo e foi dando para a criança pegou aquilo, jogou no sapateou, destruiu aquilo. E a gente ficou assim, mas você não quer levar para seu pai? Para quê? E a resposta dele foi: para quê? Ele não gosta de mim. Ele não vai na escola, na reunião. Ele não vai buscar na escola. Ele não faz isso. A criança enumerava as coisas. Ou seja, você vê como ele sentia falta daquela presença. Por N situações que também. E aí a gente começou a entender como é que ele reagia agressivamente a determinadas situações, né? Quer dizer, o olhar da gente para com ele mudou, porque se a gente ficava impaciente, às vezes perdia o controle com umas coisas e ralhava muito com ele, trazia ele, mas a gente, depois daquela sei se aquilo foi uma catarse, se a gente pode chamar assim, né? Depois daquela coisa que ele colocou para fora, você falou assim, agora dá para entender como essa criança vive, né? A ponto de a pressão que ela sente, que falta que ela sente de um abraço, de um carinho, de estar perto, né? De falar, oi, eu vim buscar, vamos lá buscar na escola, coisa tão simples que a gente faz no dia a dia das crianças da gente, né? O que que ele não sentia? Então, você vê como é que é um período que eles estão ali muito envolvidos, quer dizer, até os 7 anos. E essa criança de que eu estou falando já devia estar com uns 10 para 11, que esse momento de sexto ano, ele está por aí, 11 anos, por aí. Ou seja, isso vai caminhando, ele vai arrastar. É por isso que a gente arrasta esses conflitos a vida inteira, né? A gente leva isso a vida inteira. E ela vai dizer aí, num momento, em vários momentos, ela diz que sempre é tempo da gente se cuidar. Da Ô, gente Edna, se cuidar. Oi, Edna, oi, Bel. Bebel, e Oi. outra coisa, né? A coragem, melhor, a dificuldade que ele não se preocupou dos outros amigos, né? Ver ele Verem, né? tomar essa atitude, mas naquele momento ali ele se sentiu força para demonstrar, né, aquela atitude em relação ao menosprezo do pai, né? E como o olhar de vocês, né, professores, também
foi de encontro ao apoio que ele necessitava, né? Como que essa criança estava revoltada, não é isso? Você passa a ver com outros olhos, né? Você passa a entender. Porque sempre que você vê determinados comportamentos, a gente que fica no meio deles ali o tempo inteiro, né? A gente fez evangelização deles. A gente vai vendo determinadas situações e você vai entendendo o contexto onde eles estão, como eles estão precisando, né? E é preciso estar atento para isso, porque senão a gente passa, né? Estou falando assim, no meu caso, que é de lidar com eles, né? Agora eu não estou lidando mais, porque eu estou aposentada, mas no meu caso de lidar com eles, como é que as coisas passam e você não percebe, né? Eu tinha grupos, eu trabalhava muito mais com a faixa etária mais velha, né? Pessoa, por exemplo, 16 anos, por aí, eu tinha grupos que sentavam assim, vinha para perto, sentava, eles faziam isso direto, em volta assim, e aquilo ali conversava. Você escuta cada história que você fica, né, pensando. Então, tem hora que você sai daquela passagem de conteúdo, tem momentos que acaba ficando secundário e você vai aproveitando o momento para fazer alguma outra coisa que para nós seria um atendimento fraterno, vamos falar assim, né? Porque a gente vai usando, quando eles se sentem mais próximos, quando você dá abertura para chegar, eles chegam e você consegue trazer alguma reflexão. Isso é um fato, né? Agora, a gente também tem que aprender a dar esse espaço com um certo limite e não, de repente, sair transferindo essas coisas e carregando isso para a gente para virar um peso, né? A gente tem que sentir que a gente está ali exercendo o nosso papel, né? Cada um dentro das suas possibilidades, né? E eu acho que ela fala agora, ela já vai entrar para a pré-adolescência aí, Márcia, entrando ali no onde você estava falando, né? Lá na página 195. Acho que é por aí que ela fala da Joana, né, Almírio? Você estava lendo sobre a Joana, né? Aí Essa ela é fala, verdade. Joana, eu acho que é nessa página aí. Joana nos convida a olhar e a curar essas feridas o quanto antes, para que o nosso espírito possa se desenvolver o mais livremente possível das cargas do passado. Ou seja, o que você começa a desenvolver na infância, você arrasta pelo outro período do seu amadurecimento, né? Então você vai levando essas feridas, né? Que são profundas. E aí a gente vai tendo que criar meios para sobreviver a isso. Nós vamos chegar nesse ponto agora. Pode trocar, Márcia. Agora escuta isso, olha só, gente. Todo adulto é sobrevivente da infância e da adolescência pelas inúmeras adversidades que precisa enfrentar em uma fase da existência em que seus recursos ainda estão em processo de construção e de conquista. Agora você imagina, se para a gente que já está adulto, a gente acha que já está, né, com tudo formado, a gente não consegue ainda lidar com determinadas situações, né? Com determinada falta de carinho, de apreço, de acolhimento, né? De pertencimento. Você imagina quando a gente sofre isso desde a infância e vai sendo obrigado a se adequar na pré-adolescência, na adolescência, para poder sobreviver, porque é isso que acontece. A gente, por uma questão de sobrevivência, né, a gente não tem os recursos para utilizar, para poder lidar com aquilo. A criança que eu citei não tinha. E qual era o recurso que ele utilizava? Era a agressividade o tempo inteiro, junto com a gente. Né? Era um recurso que foi criação no momento para ele poder usar, poder sobreviver a todas as situações. Né? Então, quando nós somos sobreviventes, adultos são sobreviventes dessa infância e da adolescência, né? É porque a gente vai aprendendo a criar os nossos mecanismos de defesa. Mas aí também ela vai contar lá na frente, né, que a gente tem que aprender a lidar com eles e também tem que aprender a se cuidar para nos libertarmos dele, porque a gente não pode achar a vida inteira, a gente não foi feito para sofrer a vida inteira, né? Não fomos criados para isso.
Fomos criados para o amor. Esse que é o, essa que é a lição de hoje, né? Essa aqui é a lição que eu acho que fica. Pode trocar, Márcio. Ó, o corpo físico tem a memória afetiva de nossa vida inteira, desde o útero até a morte física. A gente vai guardando, né? O potinho como está cheio. A gente vai guardando, vai guardando. Às vezes a gente até parece que a gente esqueceu, mas em algum momento da vida aquilo aparece, né? Aquilo aparece, flui. E a gente se dá conta de que está sofrendo alguma situação, em algum momento a gente está sofrendo por algum motivo. E aí a gente começa a buscar, né? Então ela fala, mais uma vez, sempre é tempo de nos cuidar. Eu achei essa figurinha aí bastante interessante. A gente está lá jogando água na nossa própria florzinha, tem que dar meios, né? A gente tem que dar, temos que dar a nós mesmos mecanismos para a gente poder se cuidar. Se cuidar como? Fazer como? Como é que eu posso me sentir amado? Porque também não posso amar o outro se eu não me sentir amado. Olha o exemplo do meu menino aí, né? Ele não podia expressar outra coisa se ele não vivia aquilo. Isso aí é muito forte, né? Isso aí é muito forte. E às vezes você para e fica pensando, quantas coisas podem estar passando na cabeça da gente agora? Né? E vai passar mais, porque eu trouxe um outro negócio aí que eu acho que vai mexer mais ainda com a gente. Quer ver? Tem. Nós somos uma sementinha, né? Clica aí de novo, Marcinho, por favor. Como é que nós estamos cuidando de nós mesmos? Né? Essa sementinha aí está crescendo, está ficando verdinha, ou vai morrer lá toda seca, porque a gente não está sabendo cuidar, né? Não está dando a atenção que deveria dar para poder vivenciar esse amor, para poder se sentir amado e daí crescer, e daí poder expressar esse amor e tudo mais. Pode seguir para outra, que a outra é bem legal. Olha lá. E aí ela vai mostrando, pode clicar no ela vai mostrando para gente que a gente foi passando, ó, da fase de bebê, da infância, da pré-adolescência, do adolescente, chega lá na fase adulta, se a gente vai não sentindo esse pertencimento, né, a gente vai ficando impermeável. Você não consegue amar. A gente não aprende a amar, né? E vai arrastando isso por toda a vida da gente. Você chega lá na maturidade levando esses resquícios, né? São as defesas da alma. A gente leva os problemas e vai criando as nossas defesas, que nem a Márcia começou a falar lá atrás, né? Bom, eu tenho que sobreviver a isso, eu tenho que sobreviver a esse caos que está aqui dentro da minha casa. Então, eu começo a desenvolver defesas, né? Que vai nos possibilitar. Assim, a gente vai crescer, a gente vai sobreviver e vai tentando se defender daquelas situações. Mas aí que tá, né? A gente vai numa só de sobreviver. A gente não está vivendo, como é que eu vou dizer? A gente não está vivendo o completamente, né? A gente não está habitando o nosso lugar. A gente não está se sentindo pertencente, para a gente poder assim, usar o vocabulário que a Ana Teresa veio usando assim, ao longo do capítulo, né? Porque a gente está simplesmente se defendendo. E esses são os problemas que a gente enfrenta. Quer ver? Edna, e aí de repente também, né, acaba somatizando e criando doenças, né? Doenças no Vai corpo chegar nas físico, né? doenças. Exatamente. Né? O emocional vai drenando o corpo, né? Vai estourando no corpo. Aí eu peguei Ei, dois ei, slides. Oi? o moço não esse tempo não está muito, mas, mas pessoas, o emocional faz muita diferença. A gente vai ver, Alvi.
É o que vai. emocional que você falou, Álvaro? Emocional que faz muita diferença, foi isso? Emocional faz muita diferença Isso, nessa hora. verdade. Onde Sim, tá uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. O sim. emoção toda a diferença. Aí a gente vai aprendendo a lidar com esse emocional da gente, né? É por isso que existe a evangelização na casa espírita, é por isso que Deus coloca perto da gente esses ombros amigos, que nem a Miriam ou a Márcia falaram aí, uma das duas falou anteriormente, que é para ir ajudando a gente com esse nosso emocional, porque sozinho, lembra lá atrás, nos primeiros slides, que a fala era que está na nossa natureza amar e ser amado. Sozinho, a gente não consegue sobreviver, né? A gente precisa sempre estar junto. E esse slide aqui e o próximo, eu coloquei assim umas características, né? Só para poder aguçar um pouco a gente poder pensar. Isso aí não tem a ver com, não está dentro da leitura da Ana. Eu puxei para poder a gente mexer na nossa cabeça aqui, ó. Então tem aquele da personalidade calmo, inteligente, o pessimista, o nervoso, o impaciente, aquele que se acha muito honesto, o que está sempre feliz, você não sabe o que está por trás daquilo, né? O otimista, o paciente demais, o obediente, o animado, enfim. Troca aí esse slide, por favor, o humildezinho. Tem mais uns exemplos no outro slide. Aquele que é o hostil, o educadinho, o tímido, aquele reservado, está sempre na dele, criatura egoísta, aquele que é o hipócrita, está sempre apontando para o outro, não vê os seus defeitos, o desonesto, o preguiçoso, e por aí vai. O orgulhoso, o que é muito generoso, enfim. Algumas características, né? E aí a gente começa a pensar. Troca aí, Márcia, por favor. Né? Hum, meio esquisito, né? Ai, eu ando tão pessimista. Vamos pensar naquelas características que estão ali. Ou então eu ando tão. É uma alegria que eu estou postando tudo o tempo inteiro, que eu sou melhor lá na rede, né? Sempre feliz, botando a cara linda lá, que eu não posso dar o braço a torcer, né? Ou então eu estou muito cabisbaixo, estou muito triste, o que que anda acontecendo comigo? Isso aqui eu já botei para pensar mesmo. Agora é a hora da gente pensar. Por que que eu fiquei assim? Então, a proposta é, para um minuto e pense, por exemplo, será que eu ando muito triste ultimamente? Será que eu mudei? Tipo assim, eu mudei de uma atitude, né? Eu era uma pessoa mais aberta, mais dada, assim, mais comunicativa, e de repente, vamos pegar esse exemplo, que é assim, o mais fácil para a gente entender. De repente, eu comecei a me fechar, e hoje eu estou trancadinha aqui no meu mundinho. Poxa, mas eu não era assim. Por que que eu fiquei assim? Será que eu consigo identificar um gatilho, algum momento que fez com que eu criasse essa defesa para mim? E eu me colocasse agindo assim, né? Porque eu recuei porque eu mudei esse comportamento, eu era uma pessoa tão dada, né? Tão espontânea para o outro. Por que que eu mudei? Fez que gatilho? Em que momento? Esse é um dos exercícios. Em que momento alguma coisa aconteceu e fez com que eu mudasse o meu comportamento, né? Isso é uma coisa até inconsciente. E eu começo a agir assim, como, criando como que uma defesa que eu criei. Será que eu consigo identificar alguma coisa assim hoje em mim? A lição está aí pensando.
As nossas cabeças também estão, porque o meu ficou, tá? O meu ficou pensando, o meu ficou, né? Eu acho muito interessante isso. Vai lá, vai lá. Eu e a minha arrogância, pode clicar. Sumiu o eu sou o melhor de todos, eu narciso, né? Eu agressivo. Esses mecanismos de defesa, ela diz, as nossas defesas não nos definem, porque nós não somos isso. Nós criamos essa máscara, falar assim, né? O que que elas são? Explica de novo, Márcia. Elas são estratégias de sobrevivência. Mas, se elas não nos definem, se elas são só estratégias que nós utilizamos, né? Que o orgulhoso, o narcisista, o agressivo, né? Eu, o pessimista, que mudei, né? Se isso são estratégias de sobrevivência, o que que eu tenho que buscar? Ela diz que a gente tem que fazer um caminho de volta, né? E olha lá como é que ela fala. Olha lá. A agressividade, a timidez, que a gente vai se fechando, a submissão, tudo eu digo sim, a preguiça, assim, a minha arrogância, né? Por quê? Essas defesas, a gente usa tanto essa defesa, usa tanto, eu uso tanto a minha agressividade para me defender das situações, eu vou me fechando na minha timidez para me defender de outras coisas, né? Eu acabo ficando submissa, não, estou de saco cheio desse negócio, não vou falar mais nada, tá certo, tá bom, tá bom. E assim você vai aceitando tudo e vai fazendo tudo, e ou a arrogância, né? Porque uma forma de eu não me deixar atingir é ser arrogante, que eu coloco me coloca e acabou, ninguém chega perto, não é assim? Então, de tanto a gente se utilizar dessas defesas, elas acabam se tornando características nossas. É isso que ela diz, de tanto que a gente se utiliza dessa defesa. E aí vira característica. Vira característica, mas a gente precisa saber o que que tem. Acho que é no outro slide que já veio falando, pode trocar. Quem sou eu? Além dessas defesas que eu utilizo. Será que eu sou essa pessoa arrogante mesmo? Ou eu estou me utilizando disso para suprir, né? Estou me utilizando disso para poder me proteger de alguma coisa. Essa minha timidez, como é que isso está acontecendo? Então, ela diz que é preciso, está entre aspas, porque isso é a fala dela, é a frase dela. É preciso refazer este caminho para a minha origem mesmo, né? Então, como é que eu sou? Eu sou uma pessoa mais humilde, eu não sou essa pessoa arrogante que eu estou mostrando. Por que que eu não me deixo mostrar, né, na minha plenitude? Né? Por quê? Porque eu não me sinto amada, protegida, pertencente ao lugar onde eu estou. Será que é isso que faz com que eu aja dessa forma? Preciso fazer o caminho de volta e me encontrar, para que eu possa vivenciar, aí sim, eu consigo vivenciar esse amor que Deus tem por mim, porque se eu estou disfarçando, né? Que é um disfarce, né? Uma carga que a gente acaba levando, às vezes, muito pesada, e a gente vai colocando esses disfarces da gente, né? Então, quando eu verdadeiramente consigo sentir esse amor que Deus tem por mim, quando eu estou me cuidando, estou percebendo, eu consigo deixar fluir o que eu sou de verdade. Por quê? Porque eu me sinto pertencente a um lugar, eu consigo dar o meu melhor, eu consigo habitar, né, o meu espaço ali onde eu estou. E depois, olha isso. Para usufruir do aprendizado moral que os relacionamentos oferecem, é preciso desistir das armaduras, da minha agressividade, da minha timidez, né, do meu pessimismo, né, para que o amor possa fluir. Porque se eu tiver aberta, né, se eu tiver, vou dizer, se eu não tiver revestida por essas máscaras, por essa dureza,
O amor vai fluir. Amor é fluxo divino. Fluxo é uma coisa que não para, né? Deus manda esse amor, a gente está mergulhado neste amor o tempo inteiro, só que a gente não se apercebe por causa dessas situações que a gente vive, por causa das nossas defesas que nós criamos, né? Somos almas em comunhão, verdadeiros lugares de passagem do amor. Então, nós somos um canal, né? Nós somos um canal para expressar esse amor. E aí a pergunta é, vai, Márcia, eu estou me cuidando para ser esse canal? O que é que eu estou fazendo comigo mesmo para ajudar a ser este canal? Se Deus não me botou aqui a troco de nada, né? Eu não estou nesse meu trabalho a troco de nada. Eu não estou nessa minha família a troco de nada. A gente não está nos nossos grupos sociais, na nossa casa espírita e tudo mais a troco de nada. Eu sou um canal para expressar esse amor divino. E o que que eu estou fazendo comigo mesma que eu não estou conseguindo expressar esse amor, né? Essa é a pergunta. E aí tem umas perguntinhas, né? Seja gentil com você. O que é ser gentil comigo mesmo, né? Como é que eu estou cuidando de mim? E aí aparecem lá umas... Cuida de você com amor. O que é cuidar com amor? É comprar um sabonete mais gostoso, mais cheiroso, que eu gosto. E quando a visita chega em casa, todo mundo corre, né? E a gente vê os psicólogos falando, eu vejo o Sandro, ele fala muito, tem muita live dele, né? Ele fala de auto-amor e tudo, então ele conta umas coisas bastante interessantes, né? Aí ele fala, porque eu sou do tempo que a visita chegava na casa da gente, a gente dava o melhor pedaço do frango, era a coxa da galinha que ia lá para a visita, e a gente ficava lá, a criança ficava lá sem comer a carne boa, né? Que isso? Eu dava o melhor lugar, dava a cama para dormir, a criança dormia lá na sala, como pode isso? Isso aí é cuidar de si mesmo. O que é cuidar? O que é ser gentil comigo mesmo? Né? Se a gente come de vez em quando aquela comida gostosa que a gente ama de paixão. Aí toma um banho quentinho quando está se sentindo mal, que precisa de um aconchego, né? O que é ser gentil com a gente mesmo? Fazer um mini spa, de spa para você. Não, hoje não quero nada, vou sentar aqui, eu descer na água quente. O que é cuidar de você? Dar uns cuidados para a gente. Faz isso, de desligar um pouco e sair descansando. Você faz elogio para você mesmo. Você fala, mas que burrice, hein, cara? Por que que foi fazer isso? Que burrice foi essa, gente? Não podia ter feito coisa pior, hein, Adna? Caramba, por que foi fazer desse jeito? Será que a gente faz um agradinho para a gente ou a gente só esculacha? Só esculacha. Como é que a gente pega? Tem um outro aí com mais outras opções, quer ver? Um outro slide. Só que você pode elogiar você só para você, porque se eu falar que eu sou assim melhor, a Márcia vem e acaba comigo, você tá entendendo? Você tem que se elogiar só. É, Não pode falar pro mas, povo assim, você tá entendendo? Mas mas, ela se acha, Égida, eu não posso alimentar nisso nela, porque eu não vou é, estar Você tá ajudando ela no entendendo? Olha processo. só, aí você acabou que vai prejudicar, né, Márcia? Aí acabou, você você vai tá entendendo? prejudicar, né? Acabou, é isso. Não dá, viu, gente? Você se perdoa, né? Eu fiz errado, né? Mas quando erra, né? Então, isso pode acontecer comigo também. Mas não podia ter feito isso errado. Mas não podia. Tenha orgulho de si. Aceite suas emoções. Eu tenho medo, tenho medo. Tenho medo, preciso de ajuda, né? Não se compare. Você aquela blusa do lado da outra ficou melhor nela que mim. A blusa não fica boa em mim, não. Nada fica bom em mim, né? Que coisa. Então a gente só vai esculachando, só vai se esculachando, e aí a coisa vai só. Como é que eu fico me sentir bem e cuidar do outro se eu não cuido de mim? Como é que eu vou me amar? Como eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar a massa se eu não estou bem comigo mesmo?
E as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas não são. Ninguém é fácil, cada um tem seu problema. Então, como é que eu vou amar aquela criatura difícil que Deus botou dentro da minha casa se eu não estou bem comigo mesmo? Né? Primeiro, é isso que a gente não consegue entender, né? A gente não aprendeu ainda. O amor por si mesmo. Porque se eu consigo estar conectado com o divino, se eu consigo sentir esse amor, eu consigo, é o amor lá de que Paulo fala, né? Eu consigo, então, estar bem comigo, me aceitar. Se eu me aceito, consigo amar, me amar com os meus defeitos, né? Com as minhas inseguranças, com todas as coisas difíceis que todos nós temos. E aí sim, o meu relacionamento com o outro vai poder fluir. Vou passar a ser esse canal, Deus vai poder me utilizar para eu poder fazer fluir isso tudo. Esse é o segredo, né, do amor. O que mais que eu tenho aí? Será que eu estou conseguindo ser esse canal? Será que eu estou bloqueando essa passagem do amor de Deus? Né? Como é que tá sendo a minha vida? A minha vida está sendo uma vida de entrega, de sentir esse amor divino e fazer de mim um canal para expressar esse amor? Ou eu ainda não aprendi a receber esse amor, a utilizar esse amor em prol de mim mesma e virar então um canal? Eu não aprendi isso? Será que eu ainda estou bloqueando a passagem desse amor? Essa aí é a reflexão de hoje. Porque eu estou parando, que aí tem um exercício para a gente fazer. Isso está mais ou menos na página 196. Ó, e Edna, aí a só para gente, você saber, são 8h12, só para você se organizar. sim, a gente está chegando para fechar, né? E como é que a gente faz, né? Ele vai falar, portanto, fala 196, 197. Portanto, é necessário desbloquear o nosso coração para o amor passar. Ela fala lá na primeira frase, 197. E como é que tudo isso pode se dar? Aí a gente vai deixar a outra parte para a semana que vem. Mas antes da gente chegar à semana que vem, eu encontrei. Troca aí, Márcia, por gentileza. Tá lá. Como desbloquear o coração? Eu encontrei uma visualização da Ana Teresa que é perfeita, né? Eu acho que ela fez isso ministrando uma palestra dessa, porque ela vai trazer para a gente. Eu acho que agora a gente pode fechar com essa visualização dela. Tá? A gente se concentra na fala dela, naquela fala mansa, gostosa, que tranquiliza a gente e traz a gente para reflexão. Você vai perceber que ela vai trazer à tona essas coisas que a gente passou para poder refletir. Acho que tem uns 7 minutos aí de fala, mas eles passam tão depressa que você nem percebe. Vamos fazer? Peraí, Edna, Fala. peraí. Não botou o som. Não, eu coloquei. Colocou porque a gente tocou no início, né? Ah, foi. Então, eu vou pedir para a equipe de som colocar uma música calma e vou convidar vocês, faça quem quiser, que possa encontrar uma posição boa na poltrona, sem bolsas na mão, papel, livro. Solta um pouco isso. Procura fazer uma respiração profunda. Se quiser fechar os olhos. E a gente vai fazer uma pequena viagem em que você possa se lembrar, num momento da sua vida qualquer, em que você precisou sobreviver. Lembra?
quando você passou por algum incêndio na sua vida, em que você precisou sobreviver, em que você olhou no entorno e não viu ninguém que pudesse te salvar, e você usou um recurso interno para poder resolver. Volta lá. Volta e reconhece como doeu aquele momento, como foi difícil atravessar sozinho aquele momento. E nesse instante, eu gostaria que você pudesse também se felicitar por ter conseguido encontrar uma saída. Respira. Respira e solta. Você está soltando nesse momento esse recurso tão importante que te fez caminhar até aqui. Qual foi o recurso que você usou para sobreviver? Você se retraiu? Você gritou? Você fugiu? Você congelou? O que você fez para se salvar? Usou sua mente? Eu gostaria de te dizer que naquele momento você não pôde ver outro recurso, e também não pôde ver a presença do seu protetor espiritual naquele instante. E eu gostaria que nessa imagem você imaginasse que duas mãos seguram as suas. São as mãos do seu protetor, seu anjo guardião. E ele está te dizendo: eu vi tudo isso, eu estava lá, eu sei. E sei o quanto foi grande para você. E aquele recurso foi o melhor. Mas agora você não precisa mais fazer daquela maneira, porque você cresceu e sobreviveu. Respira. Respira de alívio. Que bom ser crescido. Imagina você de frente para o seu protetor espiritual, de mãos dadas com ele. Imagina que ele te diz: você nunca esteve sozinho. Você não está sozinho, nem nunca vai ficar. Porque Deus se manifesta através dos seus enviados. E eu lhe trago o amor de Deus para você se lembrar de quem você é. Lembra de quem você é. Coração livre, coração expandido. Porque todos nós nascemos para a felicidade. Ninguém nasceu para se fechar, para viver congelado, para viver retraído, para viver gritando, para viver no desespero. Você nasceu para o amor e para a expressão máxima do amor divino.
Levanta a cabeça. Respira. Eu gostaria que você imaginasse que o nosso Mestre Jesus também está nesse lugar onde você está. E é Jesus, nosso divino protetor, que abraça vocês dois. Jesus, nosso irmão mais velho. Então você olha para o nosso Mestre e diz: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por esse amor profundo, sem julgamentos. Um amor que cobre todas as nossas necessidades de amor, de segurança, de aceitação. Respira. E assim você vai se afastando devagarinho desse abraço. Agora você sente essa força no seu coração, no seu centro de força cardíaco. Você sente vibrar no seu coração. Inspira. Você deu um passo na direção da confiança. Agora não precisa mais se defender. Agora você já sabe como voltar para casa, porque você é filho de Deus. É isso, gente. Eu fiquei muito feliz quando eu encontrei essa visualização aí da Ana, né? Que ela vem coroar essa fala, esse passeio, né, que a gente fez na metade do capítulo. Então é isso. Eu espero que eu possa ter conseguido passar, né, o que eu li e continuar na semana que vem. Obrigada. Edna, nós te agradecemos. E aí temos ainda uns minutos, se alguém quiser fazer um comentário, até do que percebeu nesse passeio que a Ana Teresa nos levou, né? Quem quiser, fique à vontade, gente. Ela acaba dando muito material assim para a gente pensar, né? Vem umas. Não sei se vocês tinham lido antes o capítulo, mas tem muito material para a gente. Às vezes ela fala umas coisas e você fala assim, "Ih, É agora? verdade. E agora, como é que eu resolvo essa pendenga? Como que eu resolvo essa pendenga?" É Mas isso. esses momentos de reflexão são muito importantes para nós, né, Edna, que a Ana Teresa, a gente já passou por vários assuntos, né? Você mesmo trouxe para a gente há um tempo atrás sobre o luto, né? A gente falou das faces invisíveis da violência e tantos outros assuntos, que só o que me veio na cabeça agora, são momentos de muita reflexão para todos nós, né? E Muito, muito, muito. a Além gente. de, além da gente se enxergar nas reflexões, a gente acalma também um pouco o nosso coração e vê que está fazendo algo em prol de cada um, É né? verdade, Maria, tem razão. Alguém mais? Edna ia falar alguma coisa? Eu ia fazer um comentário que assim, a gente, na idade assim, que a gente está, que eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Nós que estamos aqui, exceto o Alvin. Cadê o Alvin? Saiu? Acho que ele caiu, estou vendo ele, né? Acho que a gente começa a fazer uns questionamentos, né? Eu acho que é natural isso, e essas falas aí vêm ao encontro das nossas angústias, né? É, Claro.
Acho que a idade vai, o amadurecimento vai batendo na gente. Eu acho que a gente, na verdade, a gente está, embora isso não fique assim muito evidente, mas os questionamentos que a gente começa a fazer vão mostrando que a gente está caminhando, embora a gente ache que não, né? Então, A isso é uma passos de formiga e sem vontade, mas estamos, né? coisa, né? No corpo mesmo, como a minha diz, se de alguma forma tem que, não pode estar dizendo, É pode estar verdade. dizendo. Tem É sempre é tempo, que nem ela falou o tempo interessante, inteiro, sempre é tempo de cuidar, então faz alguma coisa, né? Faz alguma coisa, acho que a fala é bem essa. interessante, Edna, que eu me vi em várias situações, inclusive porque eu sempre fui uma criança, eu fui uma criança muito tímida, muito medrosa, então tinha receio de tantas coisas, sempre muito quieta. Então eu viajei aqui no seu estudo, sabe? E eu senti que eu cresci bastante, que eu me abri bastante para muitas situações, para deixar esse amor entrar dentro de mim, para eu me conhecer um pouquinho mais, me valorizar. Achei lindo o estudo. Até chorei. Obrigada, gente. É isso aí, estamos na oficina dos sentimentos ainda, né, gente? Embora o livro não seja esse tema, né, mas a gente vai continua, né, trabalhando os sentimentos, que é a proposta nossa aqui dessas reflexões. Bom demais. Obrigada mesmo, Edna. Então, gente, semana que vem a Edna continua. Depois a gente faz o último capítulo, que vai ser a Miriam, que vai trazer para gente. E vamos finalizar com a Ana Tereza aqui com a gente na, na última Tá aula, bom, tá bom? tá Então, bom. para a gente encerrar, eu vou pedir, Carly, você está aí? Você pode fazer a nossa prece final? Posso? Carly, Como? é, Siga. no final da prece, você faz uma vibração para a Luciana, que ela foi internada, que ela vai fazer uma cirurgia. Era 2 horas a internação. Eu tentei falar com ela, então ela está fazendo uma cirurgia no rim. E quinta-feira é aniversário da Elisa. Que legal. Vamos lá. Ah, já vamos começar agradecendo ao nosso Pai por toda essa caminhada que nos foi possível fazer na noite de hoje, com esse estudo tão bem colocado, através desse livro da Ana Teresa, tão bem colocado pela Edna, que foi trazendo tantas reflexões, foi nos fazendo refletir realmente sobre a importância de nos amarmos, para esse amor que ainda estamos caminhando, tão pequenos, mas que um dia conseguiremos alcançar esse amor em plenitude. Então, só temos a agradecer, Senhor, só temos a agradecer a querida Meimei, que tão pouco tempo viveu aqui na Terra, mas nos deixou exemplos de amor incomparáveis e continua exercitando esse amor e nos dando exemplos, nos fortalecendo, fazendo com que a gente também tenha essa vontade de alcançar esse nível, esse sentimento tão puro, tão belo, e trazendo a certeza dessa companhia dos nossos queridos amigos espirituais que estão sempre a nos acompanhar, mesmo nessas caminhadas tão difíceis, em momentos tão adversos que passamos na nossa infância, continuamos na nossa adolescência e
Trazemos a nossa criança ferida e agora estamos aprendendo a curar, a olhar para essa criança, exercitar esse amor, esse amparo, esse acalanto que tanto é necessário para cada um de nós e para todo o grupo. Esse grupo da Casa de Meimei, que nos traz tantas oportunidades de aprendizagem real. Então, só temos a agradecer, Senhor, por todos esses momentos. E vamos aproveitar esse momento, esse ambiente amoroso que está nos envolvendo nesse momento, para pedir uma visita ao hospital onde a Luciana se encontra fazendo uma cirurgia, que possam nossos amigos espirituais, em nome de Deus, fazer essa visita, inspirando os médicos, enfermeiros, a toda a equipe, e principalmente abraçando, fazendo com que a Luciana sinta todo esse carinho que estamos enviando, para que ela tenha tranquilidade para uma breve recuperação. Com certeza estaremos todos aqui vibrando por ela. E também, aproveitando esse momento amoroso, vamos enviar as nossas alegrias, nossas vibrações amorosas para Elisa, essa amiga, essa pessoa que nos encanta com seu jeito doce, que a tantos ajuda, fazendo um trabalho tão bonito com as crianças, adolescentes e com todos nós que convivemos mais pertinho ou mesmo de longe. Essa energia amorosa possa envolvê-la hoje e sempre, tendo a gratidão, Senhor, de termos a Elisa como amiga, como exemplo em nossas vidas. Então, esse momento é só realmente de nos entregarmos o que temos de melhor. E a nossa gratidão é a palavra-chave nesse momento, por tudo que vivemos nesse período hoje, nesse nosso encontro. Que possamos ter uma semana tranquila e nos encontrarmos na próxima semana para dar continuidade a essas emoções, a esses sentimentos que nos envolvem, que nos fortalecem. Obrigada, Senhor. Hoje sempre esteja conosco. Graças a Deus. Obrigada, Carli. Meninos, um grande abraço a todas. Uma ótima semana. Beijos. Fiquem com Semana que Deus. vem. Até. Boa noite, Tchau. gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Parabéns, Elisa. É. Beijos. Parabéns. Miriam, a gravação.